Então tá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando a terceira aula do nosso curso Avaliação Formativa com Rubricas no Ensino da História. Estamos chegando agora já na reta final, né? Temos essa aula. Na aula que vem, nós vamos, em grupo, analisar, nos debatermos, discutir as rubricas que vocês vão produzir durante a semana. Eu já vou adiantando, né? Vai ser essa a atividade vai ficar para a semana. Finalmente, né, vocês vão poder produzir a rubrica de vocês. E na aula que vem, né, na quarta aula, nós vamos, em grupo, né, então, analisar essas rubricas, debater, analisar o que está bom, o que pode melhorar, né, aquele feedback em grupo. Nós vamos poder fazer também feedbacks entre pares, né, que é muito importante. Né, nós podemos, para ir nos apropriando do tema, né, poder analisar também as rubricas produzidas pelos colegas, o que é bastante importante. E depois teremos a última aula, né, que serão as considerações finais do curso, né, e os ajustes finais. Bom, vou colocar para vocês aqui a apresentação, então, de slides dessa nossa aula de hoje. Então, nossa aula de hoje, então, a aula 3 do nosso curso, vai ser as etapas de produção e a produção inicial das rubricas, feitas por vocês. Bom, primeiramente, uma recapitulação do que nós vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula, tivemos um riquíssimo debate, né, com a pergunta norteadora, né, de por que estamos aqui. Então, nessa aula, nós refletimos então sobre os desafios de avaliar em história. Então, nós chegamos às conclusões, né, através dos nossos debates, as discussões postas pelos colegas, que a avaliação tradicional nem sempre reflete o real aprendizado, principalmente em história, que é uma disciplina que exige um nível de pensamento crítico e de autonomia dos estudantes, e muitas vezes, né, na maioria das vezes, os modelos tradicionais de avaliação não contemplam de forma plena a avaliação dos alunos para que eles compreendam, né, quais são os objetivos de aprendizado, o que eles precisam fazer para melhorar em diversas atividades. E também analisamos que a proposta é explorar as rubricas como uma ferramenta para tornar a avaliação mais justa, clara e formativa. E dito isso, então, o que é a avaliação formativa? Né? Então, nós analisamos que a avaliação formativa é a avaliação que acompanha o desenvolvimento, não só o resultado final, né, da nota do aluno, mantendo a comunicação contínua, então, entre professor e aluno. Então, a avaliação formativa é a avaliação que determina o estágio em que o estudante, né, o aluno, está no aprendizado. Não só o resultado final, eu não quero saber só a nota que ele tirou naquele trabalho, naquela prova. Eu quero saber qual é o nível de conhecimento dele sobre aquele assunto, e o que ele precisa ainda chegar para melhorar, né? Ele precisa saber, né? Eu entregar essa devolutiva para o meu aluno de quais são as ações que ele precisa, nós, né? Uma relação professor-aluno, precisamos desenvolver para que ele desenvolva melhor aquele conhecimento. Então, esse é o conceito de avaliação formativa. É a avaliação que analisa o desempenho, né, o desenvolvimento do estudante de forma contínua, não só apresentando aquela nota final depois de uma prova ou de um trabalho. Bom, os conceitos fundamentais, então, da estrutura de uma rubrica, né? A rubrica de avaliação é uma forma de avaliação formativa, né? Avaliação que
A rubrica ela proporciona, né, esse acompanhamento do aluno e proporciona esse feedback, né, esse retorno para o aluno sobre como o estágio em que ele está do conhecimento de determinados pontos da matéria. Os conceitos fundamentais, então, a estrutura de uma rubrica. Ela apresenta, né, definição dos critérios, dos níveis de desempenho e os itens descritores da avaliação. E também, né, nós debatemos por que é importante ter critérios e níveis bem claros e estabelecidos, né, para que esteja cada vez mais claro para o aluno o que se espera dele, né? Basicamente é para isso que se deve estabelecer, pré-determinar um critério antes da avaliação, para que o aluno saiba o que é esperado dele naquela atividade, que não seja uma surpresa, que evitar riscos de que o aluno faça alguma atividade sem saber exatamente o que está fazendo, né? O que é aquela atividade, para onde vai levar ele aquela atividade. Com a rubrica, os critérios já pré-determinados, ele já sabe exatamente o que deve fazer para atingir uma nota boa naquela atividade. Então, isso desenvolve, né, essa relação professor, aluno e conteúdo de maneira mais harmoniosa o possível. Bom, hoje então na aula passada, né, eu apresentei para vocês o que é uma rubrica, né, dei exemplos, mostrei o que eram os critérios, os níveis de desempenho, os descritores, dei até aquele exemplo da rubrica dos cookies, né, pelo que eu vi nos comentários de vocês ali no formulário, muita gente gostou do exemplo da rubrica dos cookies, né, de que foi um exemplo bem didático, né? Eu achei que seria interessante trazer para vocês esse exemplo mais didático, assim, para apresentar mesmo para vocês o conceito da rubrica, antes de já colocar ela inserida no ensino, até mesmo para vocês entenderem que a rubrica ela pode se encaixar em qualquer contexto, né? Sem problema nenhum. Tudo que for necessitar de uma avaliação, a rubrica ela pode estar presente sem problema nenhum. Bom, então, como nós construímos uma rubrica? Quais são as etapas, né? Cada uma das etapas necessárias para construir uma rubrica de avaliação eficiente e que vai desenvolver essa questão formativa do seu aluno, né? Que vai te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do desempenho do seu aluno, né? Que vai dar o diagnóstico preciso, né? Daquele aluno, né, de como ele está, né, qual o nível de conhecimento dele naquelas atividades, né, naquele conteúdo que você propôs para eles. Bom, a primeira etapa de uma rubrica, a primeira de todas é definir os objetivos de aprendizagem e competências exigidas para aquela atividade que você está propondo. Você deve, primeiro de tudo, esclarecer o que os alunos devem aprender ou demonstrar e alinhar os critérios da rubrica com os objetivos da aprendizagem. Então, quando eu vou apresentar uma determinada metodologia, por exemplo, sala de aula invertida, né? Não sei se todos já tiveram contato, mas basicamente a sala de aula invertida é uma metodologia bem simples, em que o professor ele disponibiliza materiais para os alunos, né, para eles se prepararem em casa, né, no momento fora da sala de aula, se prepararem um conteúdo, e no momento em aula é a turma, né, é os alunos que vão lá e apresentam a aula, né, apresentam o conteúdo para a turma. Apresentam para os seus colegas. Por isso que é a sala de aula invertida, né? Porque se invertem os papéis. E o professor, né, nessa metodologia, ele tem o papel de mediador do conhecimento. Ele vai estar ali apoiando aqueles alunos que estão apresentando aquele conteúdo, ajudando em tudo que lhe compete. Então, numa metodologia dessas, quando eu aplico, eu tenho um objetivo, né? Quais são os objetivos? Eu quero que os alunos demonstrem engajamento com a atividade, eu quero que eles demonstrem comprometimento, eu quero que eles tenham feito uma pesquisa coerente, uma pesquisa precisa sobre aquele conteúdo, uma pesquisa que utilize fontes de forma coerente, de forma concisa, né? Fontes
seguras, confiáveis. Eu quero que eles apresentem a aula, né? Como eles vão dar a aula, eu quero que eles apresentem o conteúdo de forma íntegra, né? Que tenham um planejamento de aula, né? Assim como nós professores temos, claro, né? Para os alunos, né? A turma, quando for fazer a aula, a exigência é muito menor, né? Do que para nós professores, né? Eles não precisam fazer todo um plano de aula certinho, mas tem que ter um planejamento bem concreto. Então, esses são basicamente os objetivos que eu quero com essa disciplina, né? Com essa metodologia. Então, eu quero que eles compreendam bem esse conteúdo a partir dessa preparação para dar a aula para os colegas. Porque não sei se quem já teve contato, quem ainda não teve contato com sala de aula sabe, mas uma coisa que é muito conhecida, né? Muitos professores repetem isso, que nós aprendemos muito, às vezes aprendemos mais ainda dando aula, né? Porque tem todo aquele momento de planejamento da aula, né? Tu prepara o conteúdo, tu formula a tua aula, tu prepara atividades, tu chega na sala de aula, tu troca aquelas informações, aquele conhecimento com os teus alunos. E o professor ele aprende muito através disso. Tem alguns conteúdos, às vezes, que nós passamos muito rapidamente na graduação, porque nem tudo se vê detalhadamente, né? Vocês que estão na graduação e quem passou também sabe. Muitos conteúdos nós acabamos não passando assim de forma completa, né? De forma mais extensa, e às vezes nós saímos da graduação sem ter um conhecimento pleno de determinados assuntos. E às vezes nós temos que ir para a sala de aula e dar uma aula sobre aquele assunto que nós ainda não dominamos. E aí tu tem que voltar uma casinha, se preparar, estudar aquele tema e dar aquela aula. Então, às vezes, dessa forma, tu acaba retomando conteúdos que tu já tinha esquecido, né? Que tu não tinha mais o conhecimento pleno daquele conteúdo, e é muito interessante, assim, o quanto nós aprendemos dando aula. Então, esse é o objetivo, por exemplo, da sala de aula invertida, né? O objetivo que os alunos, né, tenham esse aprendizado mais completo dando a aula. Então, seria esse um dos objetivos de aprendizagem e competências necessários para essa aplicação. A segunda etapa é determinar os critérios da avaliação, né? O que será avaliado naquela metodologia, naquela atividade, naquele trabalho proposto. Então, é preciso identificar aspectos específicos do desempenho a serem avaliados, e é necessário também garantir coerência com os objetivos de aprendizagem, né? Então, eu tenho que determinar critérios de avaliação que estejam diretamente ligados com os objetivos daquela atividade. Eu não posso exigir dos meus alunos alguma coisa, né, algum critério que não esteja ligado, né, com aquela atividade, que seja completamente fora do que está sendo exigido. Tem que ter uma coerência, né, tem que ter uma conjunção de tudo que está sendo posto ali. Então, retomando um pouco do que são os critérios, né, que eu já falei um pouco para vocês na última aula, critérios bem definidos geram nos estudantes um entendimento mais qualificado sobre os reais objetivos de aprendizagem por trás de uma tarefa, direcionando-os para a melhoria dos resultados. Ou seja, quando o aluno tem uma compreensão mais plena, mais organizada, mais clara, né, transparente do que é exigido deles, né, o que se espera deles na avaliação, acontece esse melhor direcionamento deles para a melhoria dos resultados. Porque eles vão atrás, eles vão buscar ter o melhor desempenho possível naquele critério exigido pelo professor. Então, definir os critérios de avaliação é o principal passo para a construção de uma rubrica. O resto é literalmente mais simples. O principal passo, o passo assim, o mais importante, né, é a definição dos critérios claros e objetivos com aquela atividade. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de estabelecimento de critérios para avaliar habilidades históricas. Então, como a avaliação formativa pode ajudar no aprendizado da história?
A avaliação formativa, especialmente com rubricas, permite avaliar aspectos essenciais do pensamento histórico, como, aí vão alguns exemplos. Por exemplo, perspectiva histórica, né? Quando eu avalio a perspectiva histórica de um aluno numa atividade. Eu analiso se ele consegue analisar os eventos levando em conta o contexto e as mentalidades da época, né? Por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho sobre Idade Média, por exemplo, alunos mais jovens, né, crianças principalmente, ensino fundamental, é muito importante esclarecer para eles, né, a questão das mentalidades, né, do contexto histórico. Por exemplo, Idade Média. A mentalidade era algo absolutamente diferente do que é a mentalidade do que nós vivemos hoje, né? Em que as pessoas tinham um pouco conhecimento técnico, científico, e a igreja dominava todas as ações culturais, educacionais, enfim, e as pessoas viviam para trabalhar nos feudos e tudo mais. Então é necessário sempre deixar bem claro, né, nas avaliações, que os alunos eles devem ter essa perspectiva histórica, conseguir se pôr no tempo histórico em que a atividade, né, está sendo analisada. Evidência e uso de fontes. O aluno consegue fundamentar a sua argumentação com base em fontes históricas? Isso é um critério, né? Um critério de alguma avaliação que eu vou fazer, em que eu peço que eles façam uma pesquisa e eu dou a eles a liberdade para utilizar a fonte que eles quiserem. Mas aí é a fonte que eles quiserem, só que aí com critérios, né? Então, ao analisar o uso de evidências, né, e de fontes pelos alunos, eu faço a pergunta: eles conseguem fundamentar a sua argumentação com base em fontes históricas? Então, através disso, a avaliação formativa vai me auxiliar a compreender se eles sabem utilizar fontes, se eles sabem identificar fontes corretas, precisas, confiáveis. Se a resposta for negativa, bom, então vamos trabalhar, né? Vamos tirar um tempinho aqui na aula, que eu vou mostrar para vocês aqui como vocês fazem, né, para identificar fontes confiáveis para o trabalho de vocês. Então é isso, a avaliação nesse sentido, ela não vai só definir lá, o aluno ele não soube utilizar fontes, nota 1 para ele, nota 0. Não. A minha intenção aqui não é só dar uma nota para o uso ou não de fontes deles. A minha intenção é identificar se eles estão sabendo utilizar fontes da forma correta. Porque eu, como professor de história, preciso, né, construir com os alunos essa competência, né, de que eles saibam identificar fontes. Porque não é só para aula, né, é para a vida. Né? É eu saber ensinar para os meus alunos que para a formação cidadã deles, eles não vão ser as pessoas que ficam no WhatsApp recebendo, repassando qualquer notícia sem qualquer tipo de senso crítico, né? Então é isso. A aula da história é muito importante para esse tipo de coisa, né? É a disciplina que mais vai ajudar, vai auxiliar a construir essa formação cidadã nos nossos alunos. Argumentação e explicação histórica. Sua resposta apresenta uma interpretação crítica bem estruturada? Né? Tem a ver com a argumentação dos alunos, quando eles analisam as fontes. Tá, ele analisou a fonte, mas a argumentação dele é legal? Ele defende bem aquela fonte em que ele colheu aqueles dados? Ele tem um argumento bem estruturado? E casualidade e mudança histórica. O aluno compreende relações de causa e consequência nos eventos históricos? Por que começou a Primeira Guerra Mundial? Qual era o contexto histórico, geopolítico da Europa nos anos, né, nas décadas anteriores à Primeira Guerra Mundial? Qual foi o estopim da guerra? E quais foram as consequências da guerra depois disso? Então eu tenho que desenvolver no meu aluno
esse conhecimento, de ele compreender, né, identificar as causas e as consequências dos eventos históricos. Não apenas saber as datas e os fatos, né? Tal dia aconteceu tal coisa, ponto, né? Sem compreender a contextualização histórica completa daquele evento tão importante, né, para a história do mundo. Então, esses aqui são alguns exemplos, né, de como a avaliação formativa permite, né, nos ajuda a avaliar o pensamento histórico dos nossos alunos na sala de aula. Alguns exemplos de critérios que podem ser utilizados quando vocês forem construir uma rubrica. Simples, é bem simples. Com a prática, né, com leituras depois sobre o que deve ser avaliado em história, isso vai sendo construído de uma forma bem tranquila para vocês. Continuando então com as etapas para a criação da rubrica, definir os níveis de desempenho, né, muito importante. Estabelecer uma escala progressiva, insuficiente a excelente, exceto que o insuficiente aqui, né, esse aqui não é considerado o ideal, né? Eu já falei para vocês que devemos evitar níveis com termos depreciativos, né, que vão, por exemplo, um nível insuficiente vai fazer o meu aluno se sentir insuficiente. E de maneira alguma é o que eu quero com ele naquela avaliação. Eu quero que ele sinta que ele precisa melhorar e que eu estou disposto, como professor, a trilhar o caminho dele para ele melhorar naqueles conhecimentos que ele tem que desenvolver naquela determinada disciplina, naquele conteúdo. Então, nós devemos usar de 4 a 5 níveis para detalhar a qualidade do desempenho, né? Se eu usar só 2 níveis, 3 níveis, fica meio fica limitado, né, a divisão, né, do escalonamento. Então, de 4 a 5 níveis é o ideal. Mais de 5 também não é legal, porque aí a diferença entre os níveis fica pequena, né? Por exemplo, vai fazer 8 níveis de desempenho. Aí vai ficando cada vez mais difícil tu conseguir determinar as diferenças claras, né? As diferenças práticas entre um nível e outro. Isso vai confundir, né? Isso vai ser um problema tanto para o professor quanto para o aluno. E devemos também elaborar descritores claros. Os descritores são aquela descrição ali que tem dentro dos níveis, né? Que mostra onde o aluno se encaixou dentro do nível naquele critério ali que foi estabelecido. Então, elaborar descritores claros, nós devemos descrever o que se espera em cada nível de desempenho, né? Se eu escolho um critério de interpretação de fontes com 4 níveis de desempenho, em cada um desses níveis eu tenho que estar descrevendo claramente onde o aluno se encaixa no critério de interpretação de fontes. E usar linguagem objetiva, né, de fácil compreensão para os alunos e evitar termos vagos. Nessa questão da linguagem também é importante aquilo que eu comentei com vocês na última aula, sobre a importância, né, o quão é interessante poder discutir com os alunos a rubrica, né, para que eles tenham uma compreensão mais próxima de como pode ser, né, uma rubrica ideal, né, que eles tenham uma plena compreensão do que se espera deles. Para uma avaliação mais objetiva, então, através dos critérios definidos, é preciso definir os níveis de desempenho em escala para identificar o aluno que está mais avançado na construção do conhecimento e qual precisa de uma maior atenção. Então, os níveis de desempenho, ao definir claramente os diferentes níveis, o professor potencializa a sua visão sobre a execução de uma tarefa e o aluno é ajudado a entender quais ações ou comportamentos podem ser mais bem-sucedidos. Então, a quinta etapa para a criação e aplicação de uma rubrica
é definir a estratégia de pontuação. Se for avaliação somativa, definir como os níveis serão convertidos em notas. Portanto, geralmente as avaliações de uma questão institucional, né, ainda existe uma exigência muito grande de nós criarmos avaliações somativas, que vão determinar uma nota para o aluno, né, daquela atividade que ele fez. A rubrica ainda pode ser utilizada nesse sentido, né? Mas vocês têm que dar uma nota para cada nível de desempenho. Se são cinco critérios e 5 níveis, por exemplo, cada nível, né, no seu excelente pode ir do 2 e vai diminuindo. 2, 1,5, 1, 0,5, 0, algo, alguma coisa. Nunca darmos o zero para quem fez a atividade. Essa é uma questão importante. O zero nós deixamos para quem não fez, que aí não tem como ser avaliado, né? A rubrica não vai servir de nada naquela atividade. Então, se o aluno não entregou por algum motivo, né? O professor lá deu o prazo que ele precisava, explicou bem a atividade, explicou o prazo, às vezes deu mais chances e o aluno não fez o trabalho, bom, aí infelizmente não há outra alternativa a não ser zerar a nota para aquela atividade. Mas para quem fez a atividade, né, para quem pelo menos, né, se deu o trabalho de fazer uma atividade, os níveis mais baixos ali tentem nunca dar o zero, né? Sempre alguma nota baixa que seja, né? Se for, se o aluno atingir todos os níveis baixos, mas que ele não zere o trabalho, pelo menos porque não podemos comparar, né? Um aluno que pelo menos fez um trabalho muitas vezes ruim, fraco, com o que nem fez, né? Então seria injusto dessa parte. Testar e revisar a rubrica, né? Antes da aplicação e após a aplicação. Ajustar os critérios e os descritores conforme a experiência prática. E a última etapa, né, antes da aplicação da rubrica, é comunicar aos alunos. A rubrica ela tem que estar bem clara e apresentada aos alunos antes da atividade. Então, você deve apresentar a rubrica antes da tarefa para esclarecer expectativas e promover a autoavaliação. Né? Já falamos bastante sobre a questão da autoavaliação, que também é uma competência muito interessante que a rubrica ajuda a estabelecer nos nossos alunos. Qualquer trabalho que ele for fazer, trabalho para fazer em casa, com tempo para planejamento, ele pode planejar o trabalho, pode produzir aquela atividade e, através da rubrica, ele consegue analisar e se autoavaliar, né? Enxergar onde ele está se encaixando naqueles níveis, né? Naqueles critérios. E ele consegue desenvolver a capacidade de enxergar ali, bom, nesse critério aqui não está muito legal, eu acho que eu posso melhorar. Isso dá para o aluno, né, a capacidade, né, a possibilidade de ele retornar no trabalho, fazer com mais atenção, com mais cuidado, porque a rubrica já está posta, ele já sabe como vai ser avaliado e ele já sabe que vai tirar uma nota baixa se naquele determinado critério lá o trabalho dele não está legal. Então ele consegue voltar e ajustar a tempo antes da apresentação final e conseguir lá no dia de apresentar tirar uma nota melhor. Então, a autoavaliação é muito importante, uma competência que a rubrica possibilita para os alunos de forma muito, muito competente, muito eficaz. Até aqui está claro? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Está claro? Ok. Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver qualquer dúvida, pode comentar, pode falar, fiquem à vontade, que alguma coisa não ficou clara, eu posso voltar, tranquilo. Tudo certo? Tá bom. Vou continuar aqui.
Qualquer dúvida também vocês podem levantar a mão aí que eu enxergo aqui e dou a palavra a vocês. Gente, uma coisa muito importante, né? O que determina a questão formativa da rubrica é o feedback, né? É a devolutiva para o aluno após a avaliação. Uma rubrica bem desenhada, esse material ficar disponível. Já está lá na pasta os materiais das aulas anteriores e depois eu vou colocar esse material lá. Bom, então, pessoal, uma rubrica bem desenhada direciona o feedback para os critérios de avaliação, em vez de focar apenas na conclusão da tarefa. Então, eu não tenho interesse, né, como eu já disse anteriormente, eu não tenho interesse de dar o enfoque só na conclusão da tarefa. Deu, fez o trabalho, ok, acabou, já não vamos voltar mais a essa matéria, ficou para trás. Quem tirou uma nota boa tirou, quem não tirou se vira para melhorar nas próximas. Não é isso que a rubrica traz como referência, né? Ela tem como principal ponto, né, principal objetivo, direcionar o feedback para os critérios de avaliação. Ali nos descritores, né, ela mostra exatamente onde o aluno se encaixou naquela atividade, em qual nível ele está no aprendizado, no conhecimento, e o que ele precisa fazer para melhorar. E o professor, ele pode e deve, né, dar, às vezes, um auxílio individualizado para os alunos. Muitas vezes fica um pouco difícil, né, dessa aproximação mais individualizada, mas é necessário, né, muitas vezes, para que o aluno tenha o desempenho ideal, né, e construindo aquele conhecimento, né, da forma mais precisa, né. Só ajustar aqui uma coisa. Então tá. As rubricas eficazes, pessoal, usam linguagem descritiva para detalhar os diferentes níveis de qualidade de desempenho, oferecendo descrições específicas em cada nível que representa, né? Então, cada nível ali, cada descritor, ele apresenta, né, ele traz os detalhes, né, a descrição da qualidade, né, do desempenho do aluno naquela atividade. Então, por isso que é muito importante, né, a rubrica ter uma linguagem bem clara, né, compreensível para os alunos, né, e também, repito, né, o auxílio deles na construção, né, dessa linguagem, dessa rubrica, ajuda muito, né, nessa relação professor e aluno e conteúdo. Bom, então os descritores claros tornam o feedback mais específico e direcionado, né, para cada um, indicando claramente os pontos fortes do aluno e as áreas em que precisam de desenvolvimento. Então, essa é a grande importância, né, dessa devolutiva do feedback para os alunos na rubrica de avaliação. Aqui eu trago para vocês a Base Nacional Comum Curricular, né, a BNCC. A BNCC é uma questão bem polêmica, né, principalmente para as disciplinas de ciências humanas, né. Falo pela minha área, né, ciências humanas. Eu sei que todas as áreas, as pessoas, né, os professores, profissionais da educação, têm alguns comentários, né, algumas críticas bem específicas. Nas ciências humanas, né, se tem algumas reclamações, algumas críticas de que ela não contempla plenamente, né, as exigências em alguns aspectos, em que outros aspectos ela traz algumas exigências, às vezes, irreais, né, até mesmo para o tempo que o professor de história, de sociologia, filosofia, enfim, tem para desenvolver o conteúdo em sala de aula. Dito isso, né, ela é a base, né, que dá as diretrizes do ensino, né, de forma nacional. Então, é o que nós temos, né? É a base que nós temos para entender quais são as habilidades e competências necessárias, né, para desenvolver nos alunos
da melhor forma, né, o melhor desempenho para eles. E eu trago aqui para vocês algumas das competências para o aprendizado da história, de acordo com a BNCC, que pode ajudar vocês a identificar critérios para avaliação. Lá na BNCC tem bem claro, né, cada ano, né, a partir ali das séries finais do ensino fundamental e ensino médio, ela deixa específico ali cada um dos anos, quais são os conteúdos que serão abordados naqueles anos ali, naquelas séries, e ela traz ali essas competências e habilidades, né, que devem ser desenvolvidas através daqueles conteúdos ali. Então, quando vocês forem se orientar, né, para alguma atividade e forem consultar a BNCC, essas competências e habilidades podem ajudar vocês a formular os critérios de avaliação. Aqui eu trago alguns exemplos do que se pede para estudantes, né, quais são as competências que são esperadas que um aluno desenvolva quando está no ensino fundamental. Por exemplo, lá na BNCC diz que os estudantes devem identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, por exemplo, quando nós vamos dar aula sobre colonização do Brasil, né? Então, alguns dos critérios, né, que eu quero que alguma competência que eu quero que o meu aluno desenvolva é identificar o processo de formação cultural do Brasil, né? Como o contato com outros povos, né, fez se desenvolver a cultura brasileira, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Isso pode ser um critério de avaliação para uma atividade desse tipo de conteúdo. Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e das sociedades, compreendendo como conquista histórica. Né? Então, também, né, em conteúdos como, por exemplo, Revolução Francesa, né, conquista dos direitos civis nos Estados Unidos, também um conteúdo de ensino médio, por exemplo. Isso pode ser utilizado como critério de avaliação. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas. Né? Todos os processos que levam às rupturas, né? Entender, por exemplo, que a diferença de Idade Média para a Idade Moderna não foi de um dia para a noite, né? Que o sistema feudal entrou em colapso não foi do dia para a noite, não foi do dia para a noite que se desenvolveram as grandes navegações, né, europeias que chegaram aqui na América, por exemplo. Não foi do dia para a noite que... só um segundo, que a minha bateria me surpreendeu, achei que ela fosse durar mais. Eu só vou pegar o carregador aqui e já continuo com você. Só um momento. Deu. O notebook vai dando sinais de tempo quando a gente percebe que a bateria já não dura mais a mesma coisa. Bom, então é isso, né? Essas noções também, né, de rupturas, continuidades, processos históricos, isso está lá na BNCC, né? E o professor ele pode e deve exigir, né, que os alunos desenvolvam esses conhecimentos, né, que o professor desenvolva no dia a dia de sala de aula esses conhecimentos com seus alunos e que utilize essas competências como critério na hora de avaliar uma atividade desse tipo de conteúdo. Temos aqui também analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos, associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade,
à pluralidade e aos direitos humanos, comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Então, todas essas questões postas fazem parte da BNCC na parte ali do ensino fundamental. Então, são todas as competências e habilidades que o professor ele deve, no dia a dia, né, na explanação dos conteúdos, auxiliar, né, os seus alunos a desenvolverem. E também, como já que ele ensinou, ele pode avaliar essas competências dos alunos, utilizando como critério para a construção de uma rubrica, por exemplo. Então, a BNCC ela pode ser nossa aliada, sim, nesse sentido, com um olhar crítico, né, que nós devemos ter sempre, mas ela pode, sim, nos auxiliar. Para o ensino médio ela traz, né, um pouco maior, assim, os critérios mais complexos, né, as competências, mas que nós podemos analisar, enxugar algumas coisas quando formos colocar numa rubrica, por exemplo, né, não dá para colocar esse monte de texto numa rubrica, né, mas nós podemos tornar algo mais específico, né. Por exemplo, para o ensino médio, a BNCC pede que os estudantes devem analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, como fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, etc., bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Para a Revolução Industrial, por exemplo, né? Esses seriam critérios válidos, né, para tu avaliar o conhecimento dos seus alunos sobre a Revolução Industrial. Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos, como Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania, etc. Questões como nacionalismos, por exemplo, né, quando vamos estudar com os nossos alunos conflitos iniciados, né, por diferenças étnicas, culturais, né, nacionalistas, é interessante que nós desenvolvemos nos nossos estudantes esses tipos de habilidades através desses conteúdos. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, como etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-se às narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Então, essa aqui é a parte de ensino médio, né? Como vocês podem ver, né? Obviamente, são conteúdos competências mais complexas, mas que são todas competências em que o professor, ele, em tese, deve desenvolver com seus alunos em sala de aula, né, no dia a dia, e pode se apoiar nessas competências ao definir critérios para uma rubrica de avaliação. Agora eu trago para vocês aqui exemplos práticos. Também vi no formulário ali que vocês colocaram, né, quando eu peço sugestões para as próximas aulas, muita gente dizendo, né, depois que eu mostrei a rubrica, né, que ok, entenderam o que é uma rubrica, só que gostariam de visualizar mais exemplos práticos, né, de como aplicar uma rubrica, né, de como desenvolver uma rubrica na sala de aula. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de metodologias ativas que podem ser aplicadas em sala de aula. O pessoal que está na graduação certamente em algum momento acabou vendo, né, sobre estabelecimento, aplicação de metodologias ativas. Devemos analisar metodologias ativas de forma crítica, né? Não como métodos que vão salvar a educação, porque existe muitas vezes um discurso assim de que muito tecnocrata, né? De que
Basta aplicar metodologias ativas que a educação está salva, né? Não é bem assim. Mas as metodologias ativas elas podem e devem ser aplicadas de maneira crítica e que podem ajudar muito ao desenvolvimento das aulas, a variar métodos, a utilizar de melhor forma os conceitos, a buscar engajamento dos seus alunos, variar estratégias, né, para não tornar aquela aula, né, para a gente não ficar nesse ciclo eterno, né, de conteúdos tradicionais. Então, uma variação metodológica é sempre muito bem-vinda e, quando possível, utilizá-las, né, sempre é muito bem-vindo. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de metodologias simples, que não exigem grandes aportes tecnológicos, só basicamente conhecimentos do professor sobre o conteúdo, que é o básico, né? O primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é uma produção criativa. Diário de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Eu tive essa ideia quando eu estava escrevendo essa aula, montando essa aula aqui. Eu tive essa ideia baseada num documentário que eu assisti sobre a Primeira Guerra Mundial, interessantíssimo. Indico para todos um documentário chamado Eles Não Envelhecerão. É um documentário dirigido e produzido pelo Peter Jackson, para quem não conhece, é o diretor e produtor do Senhor dos Anéis. Então, ele é um cara respeitadíssimo no cinema, né? E muito profissionalismo, assim, muito respeitado, né? E muito eficiente no seu trabalho. É um documentário em que ele reuniu mais de 100 horas de filmagens e entrevistas de veteranos da Primeira Guerra Mundial. E ele coloriu as imagens, né? Contratou profissionais de leitura labial para poder dublar aquelas filmagens do próprio campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. E ela mostra o dia a dia de soldados ingleses na guerra. Enfim, é interessantíssimo o documentário, eu indico muito. Então, eu tive essa ideia, né, do que poderia ser uma metodologia de um diário de um soldado, depois da turma ver esse documentário. Eles iriam, né, supostamente, assistir esse documentário, ou seria uma atividade para casa, ou uma atividade em aula, né, enfim. Após assistir o documentário Eles Não Envelhecerão, os alunos devem produzir um diário fictício a partir da perspectiva de um soldado da Primeira Guerra Mundial, incluindo reflexões sobre as condições da guerra, emoções vividas e eventos históricos reais. Então, eu quero algo bem simples deles. Eu quero que eles se coloquem no papel de um soldado que está no campo de batalha e ele deve se colocar lá no front, porque o documentário ele traz isso uma coisa humanizada bem forte. Ele traz esse humanismo para a guerra, né? Porque ela mostra exatamente como adolescentes de 14 anos, né, que mentiram, né, a idade para poder ir para a guerra, para poder sair um pouco da rotina monótona e cansativa da vida operária da Inglaterra no início do século XX, sem ter ideia do que seria uma guerra, né, achando que a guerra ia durar uns dias, que a Inglaterra, né, com uma grande potência que era, ia conseguir liquidar rapidamente. E aí, conforme vai desenvolvendo, né, vai mostrando, né, todos os horrores da guerra e como a vida dos soldados vai mudando conforme no decorrer. Então, o meu objetivo aqui é que os alunos reflitam, né, sobre essas condições da guerra, as emoções vividas pelos soldados e incluírem eventos reais, né? Eles têm que se colocar naquele contexto histórico quando forem fazer o diário. Ok. Para isso, então, eu utilizo uma rubrica de avaliação. Aqui, nessa rubrica, eu utilizei critérios fidelidade histórica com 4 níveis de desempenho, do excelente ao precisa melhorar. O primeiro nível, o excelente, ele diz que o conteúdo é historicamente correto e contextualizado, né? Quando o aluno cita
processos e eventos históricos ali da Primeira Guerra, tudo correto, perfeitamente. Bom seria que as informações estão majoritariamente corretas, uma coisa e outra ali ainda precisa melhorar. Satisfatório, né? Que ele tá ali algumas imprecisões históricas, mas ainda não tá dos piores. E o precisa melhorar é quando ele traz muitas imprecisões ou ficcionalização excessiva, né? Quando ele saiu totalmente da casinha, tava falando de Primeira Guerra Mundial, já começou a falar de nave espacial, enfim. Fugiu do tema. Aí ele se encaixa nesse último nível aqui. Expressividade e empatia. É um critério de avaliação, né? Algo que eu vou avaliar nesse diário dos alunos. Demonstra forte empatia com a personagem e contexto, né? Com o personagem que eles mesmos criam no diário. Bom, mostra alguma empatia. Satisfatório é pouca sensibilidade histórica, né? Não tem muita conexão ali, não desenvolve, né, um sentido mais humanitário, porque é o que eu quero naquela atividade. Eu não quero só uma descrição fria dos fatos, porque a aula da Primeira Guerra, se fosse só para eles lerem um texto e escreverem uma resenha, eu teria pedido, né? No caso, eu pedi para eles escreverem, criarem um personagem, escreverem um diário, né, que tenha um nível de emoção, né, um nível de humanidade naqueles horrores ali da Primeira Guerra Mundial. E o precisa melhorar, né, que seria o último nível, é que sem conexão emocional com o conteúdo. Seria basicamente isso, né? Ele fez ali uma resenha, um copia e cola de algum texto ali, algo muito simples, que está longe do que eu pedi para eles. Criatividade na escrita. O nível excelente é uma escrita que tem um estilo envolvente, criativo e fluido. Eu acho que quando nós lemos um diário, lemos um texto, todos nós, né, como professores em formação, conseguimos identificar, né, uma escrita que tem um estilo envolvente, criativo e bem fluido. Uma carta, né, um diário bem desenvolvido nesse sentido. O nível bom, ele tem uma escrita clara e com algum grau de originalidade, né? Ainda não está perfeito que nem o primeiro, mas está legal. O nível satisfatório, né, que tá, mas ainda não está o ideal, mas tá ok. É uma escrita simples, mas com poucos elementos criativos. E o precisa melhorar uma escrita pobre ou incoerente. Então, definitivamente, né, nós ali em contato com o professor de português, de repente, precisamos chegar nesse aluno e, olha, precisa melhorar a tua escrita, né, teu desenvolvimento, tua argumentação, tuas ideias. Vamos ver o que tu consegue melhorar. Vou te dar umas atividades aqui para casa para te fazer, mais específico para aquele aluno ali, para te desenvolver melhor a tua escrita. Eu quero que tu leia mais, né, para tentar desenvolver mais essas noções, né, esses conhecimentos, e ter uma escrita mais clara, mais fluida. E o último critério, então, para essa metodologia seria a organização do texto. Um texto bem estruturado, né, com começo, né, uma introdução, meio e fim. Ou um texto com uma estrutura adequada. Ou é um texto com uma estrutura frágil. Ou é um texto desorganizado ou incompleto. Então, eu usei esses 4 critérios para o diário sobre a Primeira Guerra Mundial. Fidelidade histórica, expressividade e empatia, criatividade na escrita e organização do texto. Simples. Justificativa dos critérios, então. Essa atividade desenvolve habilidades de escrita histórica e empatia, promovendo uma abordagem mais humanizada e reflexiva sobre eventos históricos, violentos e traumáticos. Ficou claro, pessoal, aqui alguma dúvida sobre essa rubrica, sobre essa metodologia, sobre essa avaliação? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Beleza. Vou dar continuidade, então. Outra metodologia para vocês. Aprendizagem baseada em projetos. Que é uma metodologia que quando eu comecei a estudar ela na graduação, não estudei muito
a fundo, né? Mas agora na pós-graduação eu tive uma disciplina em que em cada aula nós estudávamos uma metodologia diferente. Então foi quando eu tive um contato maior com essa metodologia, e ela é uma estruturação assim mais coerente de algo que nós sempre fizemos em aula, que é a apresentação de trabalhos assim, né, que queiram responder uma pergunta, né, que tem um objetivo específico, né? Então acho que de certa forma muita gente já trabalhou com esse tipo de metodologia, mas é interessante conhecer o aporte teórico dessa metodologia para que nós tenhamos um apoio, né, mais forte quando for aplicar ela em sala de aula. Então, essa aplicação aqui da metodologia aprendizagem baseada em projetos, eu trouxe como tema as causas e consequências da Revolução Francesa. Tá? Descrição da atividade. Os alunos devem investigar as causas sociais, econômicas e políticas da Revolução Francesa e apresentar seus achados por meio de um vídeo, uma exposição ou uma linha do tempo interativa. O projeto final deve responder à pergunta: por que a Revolução Francesa continua sendo um evento relevante nos dias de hoje? Então, eles têm que fazer essa pesquisa, né, e apresentar o resultado. Eles devem responder de forma concreta, né, essa pergunta: por que a Revolução Francesa continua sendo um evento relevante nos dias de hoje? Aqui eu trago para vocês a rubrica para essa atividade. Aqui, os critérios, os descritores e os níveis de desempenho. É o contrário, né? Perdão, desculpa. Aqui eu marquei, eu errei aqui na hora de montar aqui o que está escrito aqui, né? Os níveis de desempenho são esses aqui, tá? Do excelente, é o que descreve o nível. E os descritores estão aqui, tá? Então só troca aqui essa parte. Antes de postar lá para vocês os slides no Drive, eu vou ajustar essa parte aqui, tá? Então, pessoal, os critérios, então, para esse projeto sobre a Revolução Francesa. Compreensão do conteúdo, organização do projeto, uso de fontes e a criatividade e apresentação do projeto. Compreensão do conteúdo. Uma compreensão de nível excelente é a que explica com clareza e profundidade as causas e consequências da revolução. O nível bom, ele aborda bem os aspectos principais, né, os principais pontos. O no caminho, foi como eu nomeei esse nível aqui, ele aponta causas e consequências de forma superficial. Ele aponta, mas não se aprofunda, não fica bem claro. E o último nível, né, que eu nomeei de vamos melhorar juntos, ele apresenta informações incorretas ou muito vagas sobre o conteúdo da Revolução Francesa. Organização do projeto. O excelente apresenta uma estrutura organizada e bem distribuída do projeto. O bom tem uma estrutura adequada com algumas falhas. No caminho, apresenta alguma desorganização no projeto. E o Vamos Melhorar Juntos é um projeto confuso e desorganizado. Lembrando, né, que eles devem desenvolver um vídeo, uma linha do tempo, algo do tipo. Eles devem apresentar o conteúdo e, ao final, né, responder. E essa apresentação deles, ao final, eles têm que responder a pergunta, né, de por que a Revolução Francesa ainda é relevante nos dias de hoje. Ali, o uso de fontes. O excelente, ele usa fontes variadas e confiáveis, né? Quando o aluno apresenta uma variedade de fontes, né, bem trianguladas e confiáveis, pô, tá excelente, né? Quer dizer que ele sabe, né? Ele aprendeu como utilizar fontes. Aqui o professor foi perfeito, né? Nesse ensinamento. O bom, ele usa algumas fontes, mas sem variedade, né? Não varia fontes, usa uma, duas fontes no máximo. Não faz aquele cruzamento, né? De fontes diferentes, né? Pontos de vistas diferentes sobre a Revolução. No caminho, ele usa poucas fontes e pouco confiáveis. Então, o professor tem que apresentar para ele: olha, tu está no caminho certo, tu apresentou teu trabalho, tu usou algumas fontes, só que as tuas fontes não estão confiáveis. Eu vou te apresentar aqui também, assim como na outra. Vamos trabalhar juntos, né, para tu conseguir identificar melhor as fontes, né, que tu vai utilizar no teu trabalho.
E o vamos melhorar juntos, ele não utiliza fontes. Simplesmente apresenta o trabalho ali sem explicitar as fontes que ele utilizou na apresentação. Criatividade e apresentação, na hora de apresentar o projeto. A apresentação envolvente e criativa. Ou a apresentação clara e objetiva. Né? Ela é objetiva, ela não tem essa criatividade, esse envolvimento, né, com a apresentação, mas ela é objetiva. Ok, ela tá boa. No caminho é uma apresentação que está muito simples. Ela pode melhorar, tá muito simplificada. E vamos melhorar juntos é uma apresentação. Perdão. O vamos melhorar juntos é uma apresentação desleixada ou incompleta. Justificativa dos critérios. Foram selecionados critérios que valorizam o desenvolvimento do pensamento histórico, o trabalho com fontes e a capacidade de expressar o conhecimento de forma autônoma e crítica. Bom, essa aqui então seria uma rubrica de avaliação da aprendizagem baseada em projetos que pode ser utilizado qualquer tema. Qualquer tema. Vocês podem ver aqui, ó, que eu não trago aqui no caso consequências da revolução, mas aí eu posso ajustar ela, né? Posso ajustar os descritores para qualquer atividade que eu vou utilizar. Então entendam que a rubrica pode dar um certo trabalhinho para montar, para vocês escolherem os critérios, para definirem os descritores, mas depois que vocês já têm ela pronta, ela já está aqui. Ela já está aqui. Então, tu pode reutilizar ela em qualquer turma, em qualquer nível de ensino, em qualquer conteúdo. Só ajustar. Só modificar uma coisinha aqui, outra ali. Modificar o nome dos níveis de desempenho. Ajustar aqui algo mais específico, né? Para a disciplina que vocês vão utilizar. Mas depois de uma rubrica pronta, vocês podem seguir utilizando ela pro resto da vida, aprimorando, ajustando, mas o trabalho inicial de construir a rubrica, depois de feito, já era. Vocês não vão ter mais. E isso aqui, para sempre, vai poder seguir auxiliando vocês a avaliar da melhor forma possível, mais clara, né? Uma avaliação mais concreta para os seus alunos. Quando o aluno vê aqui, por exemplo, ele fez lá o projeto dele, está acabando, ele olha aqui, deixa eu olhar na rubrica como está meu projeto sobre a Revolução Francesa. Aí ele olha, aqui tá um conteúdo legal, tá bem organizado, mas não usei muitas fontes. Eu usei poucas fontes. Ou essa fonte aqui, ó, essa fonte aqui, eu acho que o professor não vai gostar muito. Eu peguei lá do Brasil Paralelo, ou será qualquer outra bobagem dessas aí. Então, acho que não está muito confiável essa fonte. Então, eu vou pesquisar em outras fontes. Vou pesquisar em algum autor que o professor falou algum dia, algum livro. Vou procurar fontes melhores. E aí ele olha assim, tá, mas eu tenho que variar um pouco as fontes. Então, ele vai lá, ele usa, procura fontes diferentes, varia, cruza fontes. Ele diz, olha, essa fonte aqui diz isso, e essa fonte aqui diz essa outra coisa aqui. Então, ele já se sente confiável para estar nesse nível excelente aqui, ó. Porque ele já entendeu que ele precisa variar fontes e utilizar fontes confiáveis. Então, nesse processo de utilização de fontes, ele consegue se autoavaliar vendo a rubrica antes da apresentação e melhorar o projeto dele. Ele pode também se autoavaliar e tornar a apresentação dele mais criativa, mais envolvente. De repente, utilizar elementos em que tu vai dialogar com a turma, né? Envolver a turma no teu projeto. É isso que o professor quer dele, e ele sabe disso. Então, dessa forma, ele vai ajustar o trabalho dele para alcançar melhor as expectativas do professor. Mais um exemplo para vocês, a metodologia, as que eu falei anteriormente, né? A sala de aula invertida, que é basicamente a metodologia em que os alunos se preparam, né, em casa, né, no momento fora de sala de aula, e em aula depois eles apresentam uma aula para a turma, né, sobre o conteúdo estudado.
Sala de aula invertida, mais produção de cartazes de denúncia histórica. O tema, ditadura civil-militar no Brasil. Repressão, censura e resistência. Descrição na metodologia. Então, o que o professor vai preparar para os alunos nessa metodologia? Os estudantes terão acesso prévio, né? Então, o professor vai preparar um conteúdinho ali para eles assistirem em casa, né? Para eles terem acesso em casa. Então, os estudantes terão acesso prévio a vídeos curtos, infográficos, trechos de documentários e textos, charges também, né? São muito interessantes, né? Nesse período da ditadura militar foram produzidas charges, né? Também muito importantes, né? Para a compreensão daquele contexto histórico. Então, tudo isso sobre o golpe de 64 e os anos de repressão, com foco em temas como censura, tortura, o AI-5, desaparecidos políticos e movimentos da resistência. Então, eles vão ter acesso a esses conteúdos e vão se preparar em casa para dar uma aula para os seus colegas. Basicamente, é isso que a sala de aula invertida propõe. Na aula presencial, depois, eles se organizam em pequenos grupos, né, e criam cartazes de denúncia histórica como se fossem expostos em uma amostra de memória e verdade. Tá? Como se fosse uma amostra, né, sobre denúncias da ditadura militar, e eles serão os delatores. Né? Eles vão apresentar aquela denúncia ali. Os cartazes devem conter elementos visuais e textuais, tipo recortes, né, e textos, baseados nas fontes estudadas, que revelem os crimes da ditadura e deem visibilidade à resistência democrática. Esse é o momento todo que o professor vai preparar para a turma, tudo muito bem claro, bem estabelecido, através, né, do que é trabalhado no dia a dia com os estudantes. Aqui, então, uma rubrica que pode ajudar a avaliar essa sala de aula invertida. Tá? Critérios, então: conteúdo histórico, uso de fontes e materiais, clareza da mensagem e criatividade e apresentação visual. Tá? Então, o conteúdo histórico, o nível excelente, ele aborda com precisão e contextualiza bem o histórico do regime militar. Quase lá. Aponta com clareza os fatos principais, com pouca contextualização. Então, ele aponta, né, os principais eventos, mas precisa contextualizar melhor. No caminho certo, naquele trabalho, então, ele apresenta informações vagas ou genéricas sobre a ditadura. Ele apresenta informações, mas ainda está vago, está, né, muito genérico, precisa melhorar. Ele está no caminho, mas ele precisa melhorar para chegar nos melhores níveis aqui. E o que realmente precisa melhorar é o que traz erros conceituais ou omissões graves. Né? Aquele aluno que não fez o trabalho da melhor forma, né? Um trabalho errado, né? Enfim. Uso de fontes e materiais. O excelente utiliza textos, imagens ou dados, né? naquele cartaz que eles vão fazer, né? Ou dados diretamente dos materiais estudados, né, os materiais propostos pelo professor, com apropriação crítica. Né? Então, eles trazem a própria apropriação, né, o próprio conhecimento deles através daquelas fontes dadas pelo professor. Quase lá. Utiliza os materiais com coerência, mas sem aprofundamento. No caminho certo. Usa pouco ou de forma limitada os materiais indicados. E precisa melhorar, ele não utiliza ou faz uso superficial dos materiais. Clareza da mensagem. Então, são cartazes de denúncia, né? Denunciando os abusos do regime militar. Então, o nível excelente da clareza da mensagem, ele tem que demonstrar uma denúncia clara, impactante e bem estruturada. Algo que tu vá convencer. Como se tu estivesse apresentando, né? Tu estivesse apresentando para a população as pessoas que não conheciam, basicamente. Vamos se colocar lá nos anos da ditadura, as pessoas que ainda não sabiam, né, sobre os abusos, as torturas, a violência. Então tem que ser uma denúncia em que tu vá convencer as pessoas de que realmente tem algo errado acontecendo.
ou algo muito errado aconteceu naqueles anos. Esse é o nível excelente. O quase lá mostra uma mensagem compreensível, mas que poderia ser mais expressiva, mais enfática na denúncia. No caminho certo, a mensagem é confusa ou pouco impactante. Precisa melhorar, a mensagem não é compreensível ou é incorreta. Criatividade e apresentação visual dos cartazes, né? O cartaz ele é criativo, bem planejado e visualmente marcante. Quase lá. É um cartaz organizado e com um bom apelo visual. No caminho certo, é um cartaz simples com pouca atenção visual. É um cartaz que pode mais, né? Que está no caminho, mas que ainda não chegou. E um cartaz que precisa melhorar, né? No último nível ali, é um cartaz desorganizado ou visualmente pobre. Então, a justificativa dos critérios. O critério de conteúdo histórico, né? Esse primeiro aqui, garante a fidelidade e o rigor na denúncia dos crimes da ditadura. O uso de fontes e dos materiais reforça a articulação, então, entre o estudo prévio, né, que foi esse material proposto previamente para o professor, e a produção final, né, que é a apresentação em aula depois, valorizando a leitura crítica. A clareza da mensagem evidencia a função social da história como meio de formar consciências críticas. E a criatividade visual estimula o engajamento com o tema e o desenvolvimento de habilidades comunicativas, né, que também é muito importante para nós, professores de história, desenvolvermos nos nossos alunos essas habilidades de comunicação, tanto na escrita quanto na fala, né, na oralidade. É muito importante, né, nós desenvolvermos com os alunos já desde os anos iniciais da educação básica. Mais uma aqui, então, para encerrar essa parte para vocês. Um outro exemplo, então, um quiz interativo. Né? Esse aqui seria para o ensino fundamental, digamos assim, né? Anos finais de ensino fundamental. Uma gamificação, né? Que é a utilização de jogos em sala de aula. O tema, a expansão do Império Romano. Descrição da atividade. Após uma introdução ao conteúdo sobre o Império Romano, né, do professor, né, uma introdução do conteúdo por meio de leitura, mapas e vídeos, etc. Como o professor achar melhor, né, de desenvolver esse conteúdo em aula, os alunos participam de quizzes interativos para revisar e consolidar o aprendizado. Esses quizzes podem ser utilizados através de métodos tecnológicos, né, como o Kahoot, é um aplicativo, né, bem interessante para isso, ou também pode ser utilizado com papel e caneta. Né? Nada impede de utilização ou não da tecnologia em sala de aula para uso de quiz. Então, eles participam de quiz para revisar e consolidar o aprendizado. Entre as rodadas do quiz, né, há momentos de discussão em grupo, em que os alunos justificam as suas respostas e relacionam o conteúdo com as dinâmicas imperiais. Expansão territorial, organização militar, influência cultural, tudo isso. Né? Então, são basicamente, né, algo bem simples, né, que o professor prepara antecipadamente, quiz, né, jogos de perguntas e respostas, né, podem ser feitas em grupos ou individualmente, enfim, sobre o tema do Império, expansão do Império Romano. Aqui uma rubrica com menos critérios, né, 3 critérios, mais simplificada, para uma turma de ensino fundamental, né, ou para uma atividade mais básica, eu coloquei 3 critérios. Os descritores eu modifiquei um pouco neles, coloquei excelente, bom, quase lá e longe do ideal. Né? Qualquer um podem usar como acharem melhor, né, essa parte da nomeação dos níveis de desempenho. O primeiro critério, então, para esse quiz é compreensão histórica. Nível excelente, então, que a turma, né, os alunos demonstraram domínio claro dos conceitos sobre o Império Romano e suas características. O bom é que demonstram compreensão adequada com pequenas imprecisões. Quase lá. Apresenta noções básicas, mas com pouca clareza ou aprofundamento. E o longe do ideal
revela desconhecimento dos principais processos históricos envolvendo o Império Romano. Justificativa das respostas é outro critério. Então, o nível excelente. Então, apresentam argumentos bem fundamentados e conectam as ideias com o contexto histórico. Às vezes podem ser respostas rápidas, curtas, mas que estragam um fundamento, né? Que não é só uma resposta vaga, né? Que eles justificam bem as respostas, né? Por que eles estão respondendo daquela maneira. O bom, justifica de forma coerente, né? Mesmo que sem profundidade, né? Quando ele só dá a resposta correta, né? Ah, qual era a política, né? Como era a política do Império Romano para apaziguamento da população e maquiar as questões políticas e tal. Aí tu bota lá, tá, política do pão e circo. Aí, ok, não aprofundou o que era a política do pão e circo, mas deixou claro ali, tá, ok, é isso aí. O quase lá, faz justificativas vagas ou pouco conectadas com o conteúdo. E o longe do ideal, ele não consegue justificar ou se limita a respostas decoradas. Critério, então, participação e colaboração, né, nessa atividade. Participa ativamente das discussões e contribui para o grupo com respeito e cooperação. Isso é excelente. Se o aluno tem essa participação ativa nas discussões e uma contribuição respeitosa e cooperativa, ele está no nível excelente. O bom é o aluno que participa com frequência e coopera com os colegas, né? Menos ativamente, mas com uma certa frequência. O quase lá, ele participa de forma tímida, mas respeitosa. E o longe do ideal é que o que não participa ou interfere negativamente nas interações. Quem é professor, já teve em chão de sala de aula, sabe exatamente sobre isso, né? Da questão da interferência negativa nas interações, né? Sempre tem aqueles aluninhos que acabam não colaborando e muitas vezes até atrapalhando a aula. Isso pode ser utilizado, deve ser utilizado como critério. Se o aluno atrapalha, não tem interesse em participar, em colaborar, então ele vai estar no nível bem longe do ideal. Justificativa, então, para a escolha desses critérios, a compreensão histórica avalia o entendimento do aluno, então, sobre os processos históricos da expansão romana. A justificativa das respostas promove a reflexão histórica e evita a memorização mecânica, que são típica desses quizzes, né, desses jogos de perguntas e respostas. Então, eu não quero que eles só tragam uma resposta pronta. Eu quero que eles respondam e tragam uma breve contextualização daquela resposta, uma breve argumentação. E a participação colaborativa reforça o caráter coletivo, né, da construção do conhecimento histórico em sala de aula. Pessoal, até aqui tranquilo para vocês? Como foi essa explanação? Ficou mais claro sobre a construção de rubrica, de como ela pode ser aplicada em sala de aula? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, de metodologias, existem muitas outras, existem diversos outros conteúdos, né? Vocês podem construir rubricas da maneira que vocês considerarem mais adequado. Eu quis trazer aqui alguns exemplos para vocês, né, para ficar mais claro, assim, mais concreto, né, sobre a utilização das rubricas em sala de aula. Alguém quer falar, quer colaborar de alguma forma? Eu vou dar uma lida no chat aqui. Vi que as gurias estavam falando ali. Muito bom, tudo tranquilo. A Raquel falou muitas coisas, mas é interessante essa materialização e desenvolvimento gradual. Raquel, pode falar, fique à vontade. Boa noite, professor, boa noite, colegas. E aí, nesse caso é interessante, né, o que eu coloquei no meu comentário, assim. Já percebo algumas rubricas, né, que eu também utilizava, ou utilizo de maneira muito geral, né? E aí está falando interessante essa análise gradual, realmente. Eu utilizava ainda muitos elementos que eram de outras disciplinas, muito voltado para a questão da escrita, da oralidade, mas fazendo esse apontamento mais direcionado nessas 4 categorias, realmente, inclusive, para refletir, né? Eu estava refletindo aqui como poderia criar de maneira mais detalhada
e levar em consideração também o desenvolvimento da turma, né, a diversidade da turma, o desenvolvimento, e perceber como esses grupos, né, vários grupos ali dentro da sala, os alunos, eles têm perfis já dentro dessas rubricas que a gente vai usar como, pelo menos, né, como base para poder começar essa descrição, né, levando em consideração aqueles que a gente já consegue perceber que tem um desenvolvimento um pouco ainda não tão avançado, e outros que já teriam na sua prática individual, né, na prática mais avançada, que seria de argumentação, de interpretação de imagens, ou concatenação de ideias. Isto. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pela tua colaboração. E é exatamente isso, né? Eu acredito, né? Eu tenho essa crença que a rubrica ela ajuda muito a tu conseguir avaliar de forma mais próxima essas diferenças, né? Diferenças entre os alunos, de já estar incluso nos critérios esse tipo de coisa. Então, ela te traz mais clareza para você, professor, do que deve ser avaliado, do que precisa ser avaliado, e para os alunos também. Então, de certa forma, eles precisam se encaixar em algumas coisas, mas também a rubrica ela se adapta aos alunos, se adapta às diferenças existentes em sala de aula. Então, essa flexibilidade, né, no ensino é muito, muito importante e faz toda a diferença, né, na relação, né, do professor com os alunos. Michele, muito obrigado, Michele, pelo elogio. Sabedoria não é muito sobre a pesquisa, né? É mais questão de pesquisa mesmo. É um tema que eu venho trabalhando nos últimos 1 ano e meio, pode ser? Eu estou indo para o quarto e último semestre agora do mestrado, então é a pesquisa que eu estou há um tempinho já trabalhando, estou desenvolvendo. Está sendo bem importante para mim, que está chegando agora aqui nesse ponto que é o curso com vocês. Pode falar, Michele, fica à vontade. Eu entrei nesse curso aqui, assim, estava fazendo o curso lá da Unicamp, né, UNHB, e vi no grupo. Achei muito bacana essa iniciativa de vocês, tá? Eu moro aqui no interior da Bahia, extremo sul da Bahia, Pouso da Mata, e essa é uma grande riqueza, porque aqui eu não tenho acesso a esses cursos de atualização, né? E eu vejo você falando assim com muita tranquilidade, muita leveza. Falei, nossa, o cara é muito bom. Parabéns, professor. Aqui está permitindo muitas pessoas ouvirem e entenderem a aula de história de uma forma bem diferente. Inclusive, agora, eu assistindo suas aulas, eu estou querendo fazer uma rubrica na escola para contar sobre a história do nosso distrito aqui de Poço da Mata, Bahia. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, de nome sim, de nome sim. E aí nós estamos pesquisando sobre a história de Poço da Mata, porque quase não tem relatos e documentos, sabe? Aí depois, se você quiser, a gente conversa um pouquinho no particular, se você quiser me dar umas dicas aí, como eu orientar os meus meninos aqui. Claro, perfeito. Muito obrigado pelos elogios. E é isso, eu acho também essa questão da formação docente, ela é muito importante. É muito importante a questão da formação continuada, né? Porque muitas coisas nós saímos da graduação sem saber, né? Muitas vezes a graduação ela não nos prepara plenamente para estar em sala de aula. Isso aí, atualizar sempre, né? Então, formação continuada, formação de professores é muito importante, né, para esse conhecimento, porque eu não aprendi a avaliar na graduação, não aprendi a avaliar meus alunos, né? Não fui ensinado, eu aprendi agora, estou aprendendo agora no mestrado. A Nubia perguntou qual curso faz parte, qual etapa do mestrado. É a etapa já de aplicação da pesquisa. Né? Eu estou estudando, né, toda a parte teórica das rubricas, de como aplicar elas no ensino da história. E a proposta da minha pesquisa de mestrado é justamente a criação de um curso de formação docente para professores, né, de história sobre rubricas de avaliação. E com a minha pesquisa, né, todos os dados que nós estamos coletando aqui, né, com a participação de vocês, todas as mensagens que vocês colocam aqui, tudo que vocês colocam lá nos formulários, as atividades que vocês fazem, tudo isso vai ser
faz parte dos dados da minha pesquisa, que logo que pronta vai ser disponibilizada para vocês. Inclusive, na minha defesa, lá em fevereiro, todos estarão convidados. Faço questão de ter todos vocês, porque vocês estão sendo, né, parte da construção dessa minha pesquisa. Então, é muito importante. Pessoal, duas mensagens, né? Não saiam ainda, tá? Quem está aqui ainda não saia. Eu tenho 2 recados importantes para dar para vocês. O meu mestrado é acadêmico, Luiz Eduardo, mestrado acadêmico. A Núbia falou que formação continuada é isso aqui que você está nos proporcionando, não as palestras que a rede do Tocantins impõe. Né? Formação continuada tem que ser um curso mesmo, né? Algo que tenha uma estruturação, um planejamento de aulas, né? Uma estrutura. E só uma palestra, né? Às vezes, né? Como é que é aquelas aulas... aula magna, tem umas aulas assim que só dão umas aulas assim sobre um tema e fica naquilo ali mesmo, né? Sem uma estruturação, sem atividades práticas, né? Então é isso, pessoal. Olha só, para essa semana eu vou pedir para vocês mais uma vez, né? O questionário aquele é o mesmo questionário, tá? Que aí eu vou analisando, né? São os dados que eu vou analisando para vocês semana a semana, aula após aula. Aula após aula, como está o desenvolvimento do conhecimento de vocês sobre o que estamos propondo aqui. Para essa semana, eu vou pedir para vocês, até também para essa questão, né? Vou pedir ajuda para vocês para minha pesquisa, para ter dados ainda mais robustos, né, mais concretos sobre as percepções de vocês. Naquelas questões ali dissertativas, naquelas 3 questões ali, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó. Todos vão ter acesso agora, né? Vou mandar para vocês aqui, ó. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, ó, tá aí na tela. Essas questões aqui, houve algum ponto da aula que você gostaria que fosse explicado com mais detalhes? Se sim, se não, que vocês consigam colocar, assim, uma forma um pouco mais estruturada, mais dissertativa, assim, pelo menos 4 linhas, para a gente ter um pouco mais de dados, né, para falar aqui. Eu ainda não disponibilizei, Michele, Vou mandar para vocês agora o link aqui e também lá no grupo. Tá? Aqui depois, o que você considera o principal aprendizado que obteve na aula de hoje? Então, no mínimo 4 linhas, né? Para vocês, tem gente, né, que pessoal que coloca, né, muita informações importantes, interessantes, que me ajudam a estruturar o curso, mas tem alguns que colocam só um ponto ou alguma coisa. O que você considera o principal aprendizado? Conhecer as rubricas. É importante, tal, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, né? Falasse um pouco mais do que vocês compreenderam, né, sobre esses conteúdos, né? 4 linhazinhas, assim, 2 frases, 3 frases, assim, já vai me ajudar a ter dados mais concisos, assim, sobre a compreensão de vocês sobre o curso, né? Isso vai ajudar justamente também a ter novas edições do curso também, porque é a percepção de vocês, né? É a recepção de vocês que vai apontar o sucesso ou não do curso, tá? E aqui deixe algum comentário ou sugestão para as próximas aulas. Então, nas próximas aulas teremos mais 2 aulas só. E aí também quero que vocês deem uma resposta um pouco mais completinha, assim, né? Quem puder, tá? Ana Érica levantou a mão. Pode falar, Ana, fique à vontade. A Ana levantou a mão e acabou saindo da reunião. Bom, se ela voltar, pode falar à vontade. Então, o questionário eu já vou colocar para vocês o link aqui, então. Está aqui. O link, vou fixar aqui o link do formulário. Se quiserem abrir, já deixar aberto numa nova aba. Também vou colocar lá no grupo. Vou postar lá para vocês o link. E agora a atividade mais importante de todo o curso, tá? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Lá no nosso Drive, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu mostro aqui de novo para vocês. Vou compartilhar aqui a tela novamente. Temos aqui o nosso Drive, ó,
curso de avaliação formativa no ensino de história, já temos algumas coisas aqui, ó, as referências que eu coloquei lá para vocês, ó, temos vários artigos aqui já, para vocês que se quiserem aumentar o aporte teórico de vocês sobre as rubricas de avaliação. Se alguém encontrar algum conteúdo por aí na internet sobre avaliação, história, rubricas de avaliação, podem colocar aqui no Drive também, fique à vontade, o Drive é de vocês, tá? O Drive é para vocês. Aqui na pasta referências, aqui os relatos, né, que foi aquela atividade da primeira aula que vocês fizeram, né, dos relatos de vocês, vai também ser fonte de dados para minha pesquisa. Aqui as gravações das aulas, eu vou colocar aqui depois, os slides, e aqui, ó, nessa pasta aqui, ó, eu quero que vocês fiquem atentos a essa aqui, ó, rubrica dos alunos, tá todo mundo enxergando bem aí? Puderem me dar um ok aí no microfone, ou... Tá claro, né? Rubrica dos alunos, está aqui, tá? Vocês abrem aqui, tem um texto escrito modelo, tá? Nesse modelo, eu coloquei aqui, abrindo o modelo, deixa eu ver se já aparece aí. Ah, tem que... Aqui. Aqui. Um modelo, critérios, aqui eu peço uma rubrica com 4 níveis, com 4 critérios e 4 níveis de desempenho. Aí eu botei aqui nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Mas aí vocês nomeiem as rubricas como vocês acharem melhor, né? Da forma mais criativa que vocês quiserem. Quem for professor, de repente, professor de crianças, educação básica, pode usar rostinhos felizes, podem usar uma linguagem um pouco mais acessível, enfim, isso fica ao critério de vocês, tá? Vocês vão definir uma atividade, tá? Eu tenho aqui, peraí. Aqui, ó. Escolha a atividade e os objetivos de aprendizagem. Eu coloquei aqui, define os critérios de avaliação de 3 a 5. Ali, aqui no modelo, eu coloquei 4 critérios, mas se vocês quiserem fazer só 3, vocês podem excluir aqui, ó, aperta com o botão direito e bota excluir linha, que ele vai excluir toda essa linha aqui de baixo, ó. E aqui volta. Se vocês forem colocar mais um critério, quiserem 5 critérios, botão direito aqui, inserir linha, acima ou abaixo. Vai colocar mais uma linha para vocês inserirem mais um critério, tá? E aí vocês colocam os critérios conforme desejarem. E dentro dos níveis, os descritores de cada critério. Como é o nível mais alto desse critério que vocês definiram, até os níveis mais baixos. Tá? Deixa eu encontrar aqui de novo o slide. Aqui. Então, escolha a atividade e os objetivos da aprendizagem. Então, vocês vão fazer mais ou menos como eu fiz ali, nas metodologias. Vocês definem uma atividade que seria, né, teoricamente, né, avaliada em sala de aula. Né, de alguma forma, né, que algum trabalho, qualquer coisa que vocês avaliariam os seus alunos em sala de aula. Tá? Então, definam os critérios de avaliação, de 3 a 5 critérios. Determinem os níveis de desempenho, também de 3 a 5. E elabore os itens descritores de cada critério. Então, novamente. Aqui, nessa coluna, vocês inserem os critérios da avaliação. Primeiro, né, vocês definem o tema, definem a atividade, definem o conteúdo, né? Tem que estar definido ali qual é o conteúdo, qual é o tema, né? Por exemplo, Era Vargas. Uma metodologia, sala de aula invertida sobre Era Vargas, né? Eu quero que meus alunos se preparem, né, para dar uma aula, né, um conteúdo sobre os 15 anos da Era Vargas, né, desde o período inicial ali, Estado Novo, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, tudo isso, né, tudo que envolve Era Vargas. Então, os alunos vão ter que explicar exatamente, né, bem dessa forma, como seria, né, uma atividade com esse conteúdo. E aí vocês escolhem os critérios que vocês avaliariam, né, simulem que vocês estão propondo uma atividade de sala de aula. Então, determine os critérios de avaliação. Em cada um desses critérios, determinem os descritores.
O primeiro nível, é porque ele fez tal coisa, ele apresentou muito bem, a apresentação tá legal, usa fontes e tal e tal. E o nível 2, 3, aí vai diminuindo. O critério seguinte, mesma coisa. O critério seguinte, mesma coisa. Tá? Vocês vão vir aqui no Drive, vai estar essa pasta aqui, modelo. Vocês vêm aqui, ó, nesses pontinhos aqui, ó, no canto, ó. Vocês clicam aqui nesse pontinho, tá? Botão esquerdo, clicou aqui, fazer uma cópia. Tá? Então, tentem não escrever em cima desse modelo aqui. Esse aqui é só o modelo, tá, pessoal? Fazer uma cópia, tá? No momento que vocês clicam em fazer uma cópia, já vai aparecer aqui, ó, cópia de modelo. Daí vocês renomeiam a cópia com o nome de vocês. Ó, novamente aqui, ó. Vocês selecionam aqui, né, a cópia do modelo, né, que foi a cópia que vocês criaram. Aí tem até aqui, ó, o lapisinho, ó, renomear. Vocês renomeiam. Aí, por exemplo, eu vou botar meu nome aqui, Patrick Vaz da Roça. Ok, esse aqui é minha cópia. Daí eu entro aqui na cópia que eu criei. Essa aqui já é a cópia feita por mim, já está com o meu nome lá. E aí eu trabalho em cima dessa cópia aqui, lá no Drive. Vou colocar aqui para vocês o link já diretamente dessa pasta. Já vou colocar aqui no chat. Cadê? Aqui. Então, pessoal, isso também eu vou colocar lá ali no grupo também, assim como o formulário, vou colocar de novo lá o link. E o link no Drive para vocês fazerem a rubrica de vocês. Pessoal, pergunta. Alguma dúvida? Alguém não entendeu como entrar lá no Drive? Como fazer a cópia do documento? Ainda não entenderam muito bem como fazer a sua rubrica? A hora de falar é agora. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Raquel diz que está tudo certo. Pode falar, pessoal. Mesmo quem entendeu, pode dizer que entendeu, que está certo. Podem mandar um joinha aí, podem abrir o microfone. A Michelle disse, vou futucar. Isso aí, vai mexendo ali, vai brincando nessa tabela aí. Pode criar a tua própria tabela e brinca nela ali. Procura, pesquisa. Podem pesquisar na internet, né, metodologias, temas, formas de avaliação, né? Pesquisem lá, então, né, através dessa rubrica. E podem criar a rubrica de vocês. Na próxima aula, deixo o link do Drive no grupo, disse o Vinícius, com certeza. Pode deixar que eu vou colocar lá no grupo do Drive, lá no grupo do Whats, todos esses links aqui, tanto do formulário quanto da rubrica, tá? Na aula que vem, a nossa aula vai ser uma roda. Mikael disse, vou usar no meu tema do TCC para essa tabela. Maravilha, é isso aí. Mais uma coisa, pessoal, que eu tinha esquecido aqui, ó. Eu tenho uma rubrica para avaliar as rubricas. Uma rubrica de avaliação das rubricas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês depois essa rubrica também. Cadê? Aqui, ó. Então, as rubricas de vocês, elas devem ter clareza e objetividade nos critérios de avaliação. Elas devem ter precisão e progressão dos níveis de desempenho. Elas devem ter coerência com os objetivos de aprendizagem baseado na atividade proposta. E ela tem que ter uma aplicabilidade e utilidade pedagógica, tá? Eu vou compartilhar, vou botar no Drive ali, vou compartilhar com vocês essa rubrica para que vocês... e se a minha rubrica for para avaliar o curso professor, pode fazer, perfeitamente. Pode fazer, não tem problema nenhum. Do tema que vocês quiserem, né? É livre. A ideia é que seja dentro da história, né? Mas como o curso é sobre avaliação em história, então também vale. Aí eu vou compartilhar com vocês, então, essa rubrica, que é a rubrica que vai avaliar as produções de vocês. Tá, pessoal? Até amanhã de manhã, no máximo, já vou compartilhar tudo ali no Drive.
Bom, pessoal, então, aí na aula que vem, né, retomando, então, na aula que vem será uma roda de conversa, né, de debates, onde vocês vão compartilhar, né, gentilmente compartilharão as rubricas de vocês e nós vamos debater sobre, né, nós vamos debater os critérios utilizados, né, sobre as precisões, a precisão nos critérios e tudo mais, né, que vocês já viram até aqui. Né, vocês vão conseguir, né, além de fazer a rubrica de vocês também vão conseguir avaliar, né, ter contato com os colegas. Então, eu acho que isso vai dar um aporte para vocês bem concreto para que vocês consigam trabalhar melhor através dessa rubrica. Por favor, não esqueçam do formulário. Tem gente que assiste a aula, toda a aula, e não preenche o formulário, e aí fica sem presença, porque o formulário é a chamada, né, é a presença. Então, preencha um formulário ali. Vocês já viram o formulário rapidinho ali, só que dessa vez eu quero uma escrita um pouco mais concreta de vocês. E o meu deu erro. O que deu erro, Michele? Apareceu uma mensagem aqui de erro, não sei porquê, não estou conseguindo acessar. No que? No formulário? No formulário. Deixa eu ver se aparece aqui para eu te mandar um print aí em particular, peraí. Tá. Tu pode me mandar no particular que a gente resolve, tá? Pode ser? Tá. Quem mais tiver alguma dúvida, quiser me chamar no particular, à vontade, pessoal. Eu estou à disposição de vocês a semana toda. Então, durante a semana, então, construam essa rubrica, de preferência antes do fim de semana, até o sábado, no máximo, ali, para que eu consiga analisar elas antes da nossa próxima aula. E na aula nós vamos ter esse compartilhamento, então, das rubricas de vocês. E também não esqueça o formulário. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Estou muito satisfeito com o que estamos construindo até aqui, nosso curso, e tenho certeza que a partir da próxima aula, né, vocês vão construir as rubricas de vocês, vai ficar tudo muito mais claro, né, muito mais concreto para vocês sobre essa avaliação. Certo? Muito obrigado. Até segunda que vem. Vamos nos falando ali no grupo. Qualquer dúvida, quem tiver, pode me chamar que eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu.